Olá, seja muito bem-vindo ao Não Só de Pão. Eu fico muito feliz com a sua companhia para continuarmos juntos estudando o Evangelho de Lucas. Nós agora chegamos num bloco de ensino de Jesus que ficou conhecido como o Sermão do Monte. E nesse discurso, Jesus inicia com algumas bem-aventuranças. E cada uma dessas 4 bem-aventuranças que Jesus traz, ela vem acompanhada de um ai, de uma advertência. Nós queremos hoje olhar para essa primeira bem-aventurança e para o seu ai correspondente. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 20 e versículo 24. Jesus diz no verso 20: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E no verso 24 ele diz: Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Um texto que levanta algumas perguntas numa primeira lida. Será que Jesus está enaltecendo a pobreza? Será que a leitura que nós devemos fazer desse texto ela é literal? E Jesus está então afirmando que as pessoas com baixo poder aquisitivo serão aquelas que herdarão o reino de Deus? Aqueles que são desfavorecidos financeiramente? Se a gente procura ajuda no Evangelho de Mateus, talvez a gente só vai se confundir ainda mais. Porque Mateus ele vai registrar a fala de Jesus dizendo: Bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. Ele ainda traz um complemento, Jesus chamando os pobres de espírito. E quando a gente ouve isso, parece que aquilo que Jesus está dizendo está em contradição com as outras coisas que ele já ensinou e que ele já disse no Novo Testamento. Jesus ele não costuma enaltecer os pobres em espírito, mas ele nos chama a ser ricos em espírito, ricos de espírito, ricos de Deus. Parece que Jesus nos convida, nos pressiona para sermos ricos em Deus, cheios do Espírito Santo. Como entender então essa afirmação de pobreza de espírito e que felizes são, bem-aventurados são os pobres de espírito? Nós precisamos entender esse ensino de Jesus em contraposição ao ensino de outro grupo religioso, dos fariseus, e da leitura que eles faziam da lei de Deus. Os fariseus entendiam a seguinte concepção: quem cumpre a lei de Deus é rico junto de Deus. Quem, além disso, cumprir exatamente e observar literalmente todas as tradições antigas dos pais, por meio das quais as leis de Moisés foram interpretadas e foram ampliadas, eles dizem que esse é muito rico junto de Deus e que pode caminhar tranquilo e confiadamente para o dia do acerto de contas, confiando na sua riqueza perante Deus, no seu mérito diante de Deus. Essa era a interpretação que os fariseus davam para a lei. Mas ao contrário dessa justiça farisaica pela lei, Jesus afirma com muita clareza: Bem-aventurados são vocês pobres, que não têm nada a apresentar diante de Deus, que são miseráveis e carentes de ajuda perante Deus e ajuda permanente de Deus, e que não esperam outra ajuda senão unicamente de Deus. Quem não confia em si mesmo, quem não é orgulhoso, quem não é arrogante, quem sabe que não tem nada para oferecer diante de Deus, quem chega com as mãos vazias diante de Deus, é quem é bem-aventurado, porque o reino de Deus é graça, é dádiva e será dado, presenteado para aqueles que o recebem com alegria, não para aqueles que acham que conquistaram e que o merecem. Os fariseus diziam que o caminho para entrar no reino dos céus era o mérito, um caminho orgulhoso, mas eles estavam equivocados. Os discípulos de Jesus jamais podem se considerar ricos e colocar sua esperança em algo que não seja a graça de Deus. Então, para os discípulos vale a palavra: Bem-aventurados, benditos são vocês, pobres, porque deles é o reino de Deus. E ai daqueles que confiam em si, que confiam nas suas riquezas ou qualquer outro mérito que acham que podem apresentar a Deus para herdar o reino dos céus. O reino de Deus, a salvação,
é graça e dádiva, que nós precisamos receber de mãos vazias, como alguém que não tem nada para oferecer em troca. Que Deus possa fazer de nós pessoas humildes em espírito. Amém.